Olá pessoal, meu nome é Concécio e essa é mais uma live do canal Deus Sem Igreja. Não perca a esperança. A vida do cristão no mundo moderno não é fácil, não somente por causa das dificuldades que nós enfrentamos e da maldade que vemos no mundo ao nosso redor, mas também porque ficamos ansiosos para ver Deus se manifestando nesse mundo, agindo, mudando situações, melhorando nossas vidas, transformando o coração das pessoas, o que muitas vezes não acontece. Por isso o cristão normalmente não fica feliz quando vê a maldade prosperando e os homens mal se dando bem. Tem coisas que acontecem hoje em dia que são normais para as pessoas do mundo, mas para um cristão é difícil de engolir. Pedro escreveu que Jó se sentia assim quando morava em Sodoma, lá em 2 de Pedro 2,8. Sua alma sofria todos os dias vendo as coisas injustas que os habitantes daquela cidade faziam. Eu pessoalmente fico zangado quando vejo algumas coisas que acontecem por aí. Coisas que para as pessoas do mundo são normais, mas para mim são revoltantes. E esse sentimento não é só meu. Paulo escreveu lá em Romanos 8, 19 a 25, que toda a criação de Deus espera ansiosamente o momento em que Deus vai revelar quem são seus filhos. A criação ficou sujeita à vaidade, mas espera ser libertada desse poder que a mantém escrava. Toda a criação geme e sofre, e não só a criação, mas nós que temos o Espírito Santo também gememos, enquanto esperamos que Deus nos liberte completamente. E é por meio dessa esperança que nós somos salvos. Paulo continua falando, mas a esperança que se vê não é esperança, pois quem fica esperando o que já está vendo? Mas nós esperamos o que ainda não vemos, e por isso esperamos com paciência. Então, qual é a esperança do cristão? O que te mantém firme na fé? Eu já assisti vários debates onde tem um cristão sendo confrontado por pessoas que não são da fé cristã, e elas fazem um monte de perguntas de questões contraditórias da Bíblia, situações críticas do mundo atual, e Deus fez isso e disse aquilo, e o cristão fica lá tentando explicar com a lógica do mundo físico questões que são espirituais. Ah, mas nem tudo é espiritual. Sim, mas eu falo questões espirituais porque mesmo que você seja confrontado com problemas físicos ou situações do dia a dia, para o cristão, muitas vezes a solução ou o entendimento da situação não pode ser achado só no mundo físico. Porque o cristão não vive só para esse mundo. Sua maneira de pensar, os seus valores vão muito além dessa vida. Então, para explicar a fé, os valores e a esperança do cristão, você precisa considerar muito mais do que só essa vida. Paulo explicou isso muito bem lá em 1 Coríntios 15, 19. Se esperamos em Cristo só nessa vida, somos as pessoas mais miseráveis de todas. Por isso é tão difícil para as pessoas que não são da fé cristã entender o nosso Deus, porque a nossa esperança vai muito além dessa vida. E se você, como cristão, não tem absoluta certeza dessa esperança, você precisa ter. Porque essa é a base da sua fé e foi para isso que Jesus morreu na cruz. Em Colossenses 2, 13 a 14, está escrito assim, vou ler da Nova Tradução na linguagem de hoje. Antigamente, vocês estavam espiritualmente mortos por causa dos seus pecados, mas agora Deus os ressuscitou junto com Cristo. Perdoou todos os nossos pecados e anulou a conta da nossa dívida com a lei, que éramos obrigados a cumprir. Ele acabou com essa conta, pregando-a na cruz. E isso é o que faz do cristão uma pessoa diferente. Então, quando ele é questionado sobre a sua fé, sobre o seu Deus, por que Deus disse isso, por que ele fez aquilo, o cristão não pode tentar explicar usando argumentos só do mundo, do aqui e agora, porque a nossa esperança não é do aqui e agora, mas sim do lá e depois.
Paulo deixou isso bem claro quando escreveu lá em 2 de Coríntios 4, 16 a 18. Por isso, não ficamos desanimados, ainda que o nosso corpo vá se desgastando, nosso interior vai se renovando a cada dia, pois a nossa aflição leve e passageira vai trazer um peso de glória eterna, muito maior do que esse sofrimento. Por isso, nem prestamos atenção nessas coisas que se veem, mas sim nas que não se podem ver, porque o que se vê dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto é eterno. E é por isso que as pessoas do plano físico, que não acreditam em Deus, não aceitam a existência de um Deus eterno, nunca vão entender os porquês do nosso Deus e da nossa fé. Como diz 1 de Coríntios 1,18, a palavra da cruz é loucura para os que morrem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ah, mas você também vai morrer? Vou, mas só nesse corpo que você está vendo. Eu vou morrer uma vez só no corpo físico, o que a Bíblia chama de a primeira morte. Apocalipse 20, versículo 6. Feliz é aquele que participa da primeira ressurreição. Sobre ele não tem poder a segunda morte. O cristão tem Jesus dentro de si, e por isso ele vai ser ressuscitado por Deus, como Jesus foi. Mateus 24, 31. Ele enviará os seus anjos, que ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 cantos da terra, de um lado ao outro do mundo. Jesus sempre lembrava os seus discípulos dessa realidade. Mateus 10, 28. Não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma, mas tenham medo daquele que pode fazer morrer no inferno tanto a alma como o corpo. Quando uma pessoa que não é da fé cristã questionar o seu Deus e a sua fé, nem tente explicar com a lógica do mundo, porque ela não vai entender, ela só vê o aqui e agora. E como eu já citei antes, 1 de Coríntios 15, 19, se nós esperamos em Cristo só nessa vida, somos as pessoas mais miseráveis de todas. E essa é a diferença do cristão, essa é a nossa esperança. É claro, você deve sempre estar preparado para defender a sua fé, como diz 1 de Pedro 3,15. Estejam sempre preparados para responder com calma toda pessoa que perguntar a razão da esperança que vocês têm. Porque nossa esperança confunde as pessoas desse mundo. Elas pensam no agora, vivem para o agora, plantam para colher ainda nessa vida, investem esperando receber aqui os resultados. E o cristão não, ou pelo menos não deveria. É claro, para viver no mundo ele tem que cuidar da sua vida aqui, plantar e colher aqui, investir e receber aqui também. Mas o grande investimento do cristão, a sua grande recompensa, é a sua verdadeira esperança, que não está aqui nessa vida. Por isso o cristão não planta só para colher aqui. Ele tem em vista o que vai colher lá. Mateus 9, 20 a 21. Ajuntem tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem destroem, e onde os ladrões não roubam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também vai estar o seu coração. E o coração do cristão está com Deus, onde está a sua esperança. Salmo 62, 5. Minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha esperança. É claro que as dificuldades do dia a dia, os problemas do mundo, a oposição à nossa fé, a maldade que predomina, a escuridão que vai crescendo cada dia, tudo isso sufoca a nossa esperança, abala a nossa fé, nos enfraquece. Então precisamos alimentar e fortalecer a nossa fé e ficar com os nossos olhos fixos em Jesus e na nossa esperança futura. Como está escrito lá em Hebreus 12, 1 a 4. Portanto, vamos deixar de lado tudo que nos atrapalha e se agarra a nós, e vamos continuar correndo sem desanimar a corrida que foi marcada para nós. Vamos manter os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele que aperfeiçoa a nossa fé. Ele não deixou que a cruz o fizesse desistir. Pelo contrário, olhou para a alegria que foi prometida a ele e não se importou com a humilhação de morrer na cruz.
Por isso agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio das pessoas, e assim vocês também não vão desanimar nem desistir, porque nessa luta vocês ainda nem tiveram de combater até a morte. E é por isso que as pessoas nunca vão entender porque os discípulos de Jesus ficavam felizes quando eram castigados por causa da sua fé. Lá em Atos 5, 40, 41, depois de terem sido chicoteados por anunciarem Jesus, os discípulos saíram felizes, porque tinham sido dignos de sofrer por Jesus. As pessoas achavam que eles eram loucos, fanáticos, mas a verdade é que eles se lembravam do que Jesus tinha dito lá no Sermão da Montanha, Mateus 5, 11 e 12. Felizes são vocês quando os perseguirem e maltratarem, e quando mentirem contra vocês por minha causa. Fiquem muito felizes e se alegrem, porque a sua recompensa nos céus é grande. Foi assim que eles perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Então, quando o cristão é perseguido e maltratado ou difamado por causa da sua fé, ele está entrando no hall da fama lá no céu. Lembram lá da calçada da fama em Los Angeles, na Califórnia? No Hollywood Boulevard, aquela calçada com mais de 2.000 lajes, com as estrelas e os nomes dos grandes astros famosos. Isso é a fama aqui na Terra. Só que ela é passageira. Inclusive, muitos dos nomes que estão naquelas lajes já morreram. Agora imagina você chegar no céu, tem aquela comitiva super importante te esperando, os mais famosos da história da Terra, todos ali alinhados atrás de Jesus, esperando para te homenagear e mostrar o seu nome escrito lá no hall da fama eterna. E você não vai morrer nunca, e nunca vai perder a sua fama e o reconhecimento que Deus vai te dar. Cara, isso é muito, muito, muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo possa oferecer. E o que você prefere? Fama e riqueza por 80, 90, 100, 120 anos? Ou reconhecimento e fama eternos? Porque se você é um cristão, você vai viver para sempre. Essa promessa foi Jesus que fez, não eu. João 3,36, quem crê no Filho tem a vida eterna. João 8,51, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Então entendeu qual a esperança do cristão? Salmo 71,5, o Senhor é a minha esperança, Ele é a minha confiança desde que eu sou jovem. O profeta Jeremias chamava Deus de esperança de Israel, redentor no tempo da angústia, lá em Jeremias 14:8. Davi orou no Salmo 119, 116, me sustente conforme a sua promessa, para que eu viva e não deixe envergonhada a minha esperança. Deus te conhece intimamente. Ele te criou, te amou muito antes de você pensar nele. Ele está te guiando de volta para casa, só que o caminho não é fácil. Você tem que passar pela sua vida aqui nesse mundo, por todos os dias que estão escritos para você. Tem que enfrentar todas as batalhas que vão vir pela frente. Tem que encarar as dificuldades, continuar firme até o dia marcado para a sua volta. E Deus não quer que você perca a esperança. Ele não quer que você desanime. Ele sabe tudo que você já passou e tudo que você ainda tem que passar. Mas Ele não quer que você fique desencorajado, deprimido, sem forças. Isaías 40, 29 a 31 está escrito assim: Deus dá força àquele que está cansado, multiplica as forças do que não tem mais nenhuma. Até os jovens se cansam e desanimam, os jovens tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor vão renovar as suas forças. Vão subir alto com asas como águias, vão correr sem se cansar e vão caminhar sem desanimar. Aqueles que esperam no Senhor vão renovar suas forças. Isaías 40, 31. Então espere no Senhor. Esperar nele significa ter Ele como sua esperança. A sua esperança é Deus, é Jesus,
é a vida eterna, o céu, a recompensa que você vai receber lá. Tudo o que você ainda vai viver para a eternidade, isso é uma esperança de verdade. Muitas vezes eu já me peguei comparando as coisas dessa vida com o que eu posso viver lá no céu, e algumas vezes eu pensei, puxa, mas no céu não vai ter isso, e não vai ter aquilo. Mas aí vem aquela voz suave no meu coração e me lembra daqueles versículos que dizem que as coisas desse mundo são sombras das coisas futuras, sombras das realidades eternas. Hebreus 10, 1, Colossenses 2, 17. E aí eu sempre tento ver a sombra da minha mão e comparar a sombra com a realidade da minha mão. E o que nós vamos viver na eternidade vai ser muito mais real, mais intenso do que nós vivemos aqui. Cores, sentidos, emoções, prazeres, sentimentos de realização, tudo muito mais intenso e muito mais real. Então coloque a sua esperança numa realidade muito melhor do que a desse mundo. E eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Salmo 25, 3. Na verdade, não serão confundidos os que esperam no Senhor. E não se esqueça daquela recomendação do Paulo lá de Romanos 12, 12. Fique alegre na sua esperança, seja paciente nas suas dificuldades e continue firme nas suas orações. E agradeça a Deus, como fez o Pedro lá em 1 de Pedro 1, 3. Abençoado seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma esperança viva, através da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. A nossa esperança não é um conto de fadas, nem uma ficção inventada, e muito menos uma ilusão. Ela é a promessa fiel e verdadeira do único Deus verdadeiro. E ela foi confirmada e garantida através do sacrifício do próprio Filho de Deus, que deu a sua vida para que nenhum de nós se perca no caminho de volta para casa. Então, não se perca e nem perca a sua esperança. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado.